Olá pessoal, tudo bem? Perguntaram para mim se pode tomar Santa Ceia em pecado, tipo prostituindo, fornicando, adulterando, porque na verdade isso se tornou muito comum. Às vezes a pessoa tem uma posição na igreja, às vezes toca, às vezes canta muito bem, às vezes prega, às vezes tem um ministério de liderança importante, mas ao mesmo tempo lhes falta jejum, oração, e com isso a pessoa fica vulnerável às obras da carne. Ele fica vulnerável aos seus desejos carnais. E às vezes a pessoa termina cometendo delitos e uma vez cometido, se chegar no pastor e falar, ele vai ser disciplinado, vai passar 2, 3 meses no banco. As pessoas automaticamente vão ficar sabendo do que lhe aconteceu e as pessoas não querem se submeter a tamanho vexame, a tamanha vergonha como esta, né? Mas vamos responder esta pergunta à luz da Bíblia, né? Porque o que eu penso, o que eu acho, isso não vem ao caso. O que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, isso não interessa. Eu acredito que você que é cristão, você quer essa resposta à luz da palavra de Deus. E eu quero começar pelo Salmo 32. Salmo 32, o salmista diz: Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecados. Por que Davi está contando algo inusitado assim acerca de uma pessoa livre, de uma pessoa que não está sobre o fardo do pecado? Ele teve uma experiência própria. Ele pecou e ele encobriu o seu pecado. Ele calou-se diante do seu pecado. Mas Deus é tão bom que quando Deus tem algo na vida de alguém, ele começa a cobrar. E ele cobrou isso de Davi duramente. Diz que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Está escrito no Salmo 32. Pesava sobre ele dia e noite. Diz que os seus ossos envelheceram dentro de si. Ele não tinha paz. Ele não tinha mais alegria em si mesmo. E ele começou a sentir dores. Mas ele começou a pensar consigo: se eu confessar, o Senhor vai perdoar a maldade do meu coração. E um dia ele faz isso. Ele confessa e ele se liberta daquelas dores, aqueles ossos dentro dele que já estavam enfraquecidos. Começa a se fortalecer novamente. E ele começa a ter essa paz de espírito. Ele começa a ter essa alegria. Ele começa a ter uma vida espiritual avivada novamente. E aí ele soa essas palavras em nossos ouvidos: Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecados. Agora é importante relembrar o texto da Santa Ceia, porque é um texto que vai nos trazer uma clareza muito grande acerca disso. Em especial, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, e versículo 27, especificamente.
que diz assim: todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, né? Olha, eu vou interpretar isto para você. Beber do cálice, participar do pão indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É como se você tivesse ajudado a matar Jesus. É como se você tivesse feito parte das pessoas que crucificaram a Jesus. Isso torna a pessoa culpada do corpo e do sangue de Jesus Cristo. É um perigo muito grande. Então você que tem um chamado de Deus, você que tem um ministério na casa do Senhor, você precisa fugir desta maldade, deste câncer chamado pecado. E a Bíblia vai continuar dizendo: examine o homem a si mesmo. Eu louvo a Deus por esta palavra, examine o homem a si mesmo. Já pensou se ela dissesse, examine o pastor, cada membro da igreja? O pastor estava rodado. Não, mas ela coloca a responsabilidade sobre os nossos ombros. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, há 31 anos atrás, tinha pessoas que passavam 2, 3 santas ceias sem tomar. E alguém perguntava o que estava acontecendo e a pessoa ficava ali embromando, sabe, não falava, mas ele não tomava a Santa Ceia. Passava 2, 3 santas ceias sem tomar. Depois ele vinha, conversava com o pastor, alinhava a sua vida e voltava a tomar a Santa Ceia novamente. Glória a Deus. É necessário que você tenha esse temor, esta responsabilidade, até porque você vai prejudicar você mesmo. A Bíblia diz que por causa disto o quê? Por causa desse tipo de situação, há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Quando a pessoa começa a brincar com algo tão sério assim, primeira coisa que sai dele, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai embora. Ele fica sozinho com a sua carnalidade. E aí a coisa piora. Aí ele vai para a igreja, o sermão do pastor torna-se cumprido. Ele começa a dormir nos bancos da igreja. Ele não tem mais prazer nos hinos cantados. Ele não tem mais prazer na pregação. Ele não tem mais alegria nos testemunhos que são contados. Ele não tem mais prazer em uma pessoa que se rende aos pés de Jesus pela primeira vez com lágrima. Ele não tem prazer em nada disso. E ele começa a perder as forças até de glorificar a Deus. Até de exaltar a Deus, ele perde totalmente as suas forças. E ele começa a dormir nos bancos da igreja. Ele dorme, ele está totalmente alheio ao culto, ele está olhando para o relógio e ele está pedindo a Deus que o pastor diga amém, para ele voltar para casa, assistir o seu filme, assistir a sua série preferida, e ele quer sair dali a qualquer custo. Se isso estiver acontecendo com você, eu acho que hoje é o dia de você procurar a direção da sua igreja, realinhar sua vida, voltar a orar, voltar a jejuar e ter uma vida de santidade com o seu Criador, com o seu Salvador, com o Deus da sua vida. O Senhor, Ele quer voltar a ter uma aliança ininterrupta com você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus ajude você no seu ministério.